a Deus. Graças a Deus estamos aqui, né? No meio dessa pandemia que nós estamos sofrendo. Quantas pessoas já não estão mais para contar, né? Mas graças ao nosso Deus estamos aqui. Então que a gente venha agradecer verdadeiramente a Deus por tudo, né, que Ele faz na nossa vida, por estarmos aqui ouvindo essa palavra. E vamos pedir a Deus para que venha encher os nossos corações, né? Encher a botija da nossa vida com azeite do poder de Deus, para que quando vier o esposo nós estejamos preparados, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então que o nosso Senhor venha nos abençoar e esclarecer, né? Usar a minha vida aqui para falar da palavra, que hoje eu quero ler aqui em Mateus capítulo 5. Se quiser acompanhar, Mateus capítulo 5. São palavras que nosso irmão Mateus escreveu, mas nós sabemos que Mateus escreveu sobre a vida de Jesus. Eu gosto muito de pregar, né, quando fala de Jesus, porque esse é o meu intuito, né? Que as pessoas venham conhecer mais a Jesus. Isso é muito importante, né? Conhecer a Jesus, para a gente vir ficar forte, para quando vier as tempestades, a gente não nos desviar por qualquer coisinha, por qualquer perseguição, né? Aliás, é disso que fala aqui hoje. Perseguições e tudo mais, né? Que o mundo, né? O mundo persegue. Então, Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Muitas das vezes a gente está procurando uma resposta, né? Se a gente quer verdadeiramente ouvir uma resposta de Deus, nós temos que abrir a Bíblia, né? Orar, pedir a Deus. E verdadeiramente Deus fala aos nossos corações, né? Porque, irmãos, nós estamos passando por uma tribulação muito grande, né? Não só agora com pandemia, mas financeiramente, só Deus sabe, né? Não tá fácil, né? Então, é bom que a gente venha ouvir essas palavras para a gente animar um pouco o nosso espírito, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eita glória! Já pensou que privilégio é esse? Ver a Deus, né? Esse eu acho que é o maior sonho de todo cristão. É de ver, né? Ver o nosso Senhor Jesus, dar um abraço, dar um beijo, agradecer verdadeiramente tudo que Ele faz por nós, né? Tudo que Ele faz ainda, que Ele já fez e faz. Jesus é lindo, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Esse pacificador entra naquela
parte quando Jesus fala: se você leva um bufetão na face direita, você também dá à esquerda, né? E não revida, você fica ali pacífico, aguenta, porque você sabe que o seu galardão vem de Jesus, vem de Deus. E não é fácil. Por isso que ele fala aqui, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, porque por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Eita glória, né? A perseguição gera isso. E a gente às vezes se preocupa com tantas coisas, né? A gente ainda não aprendeu a deixar nas mãos de Deus. A gente sofre perseguição, às vezes na igreja, no trabalho, seja onde for, né? Digo por causa do nome de Jesus, que é o caso aqui. E a gente às vezes chora, se preocupa, tá lá descabelando todo, quando na verdade a gente tem que dar glória a Deus por essas coisas, né? Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eita, aleluia, né? Glória a Deus por isso, por essas palavras. Olha quanto importante essas palavras, né? Escritas aqui por Jesus, que nos fortalece, nos ensina. Precisamos buscar muito, né, essas coisas, essas palavras de Jesus, sabedoria de Jesus. Não existe outro. Não existe outra sabedoria, não existe palavras tão pacificadoras como essa daqui. Quando a gente sabe que foi, né, pronunciada pela boca de Jesus. Por isso que eu gosto de ler sempre essas coisas, né? Nos fortalece. Em muitas passagens, muitos livros aqui no Novo Testamento, né, que Paulo escreveu tudo, mas as palavras que vêm da boca de Jesus é uma diferença, né? É diferente. Nossa, a gente que às vezes a gente está num sufoco danado, a gente pega a Bíblia, lê, mas quando a gente lê essas palavras, a gente recebe força e vigor. Sempre é bom estar lendo, né, irmão? Sempre bom, para quem não tem costume de ler, eu sempre falo isso aqui, né? Pegar a Bíblia, ler, conhecer a Jesus, ver o que Ele quer nos ensinar. Quantas coisas eu leio aqui, eu vou aprendendo. Coisas que a gente faz. Ontem mesmo eu falei algumas coisas e depois eu fui pegar a Bíblia para ler. Eu fui ouvir uma pregadora e Jesus falou grandemente ao meu coração. E eu aprendi. E eu já prometi a Deus, a Jesus, que eu não vou fazer mais. É assim que a gente vai aprendendo, né? É lendo, vivendo a palavra. Ouvir e viver a palavra, né? Não adianta só ouvir, não adianta ser só ouvinte, né? Tem tanta gente que fala isso, quantos pregadores falam isso. Mas o difícil é entrar na nossa cabeça, né? Essas coisas. Mas a gente aprende, né? Chega uma hora a gente cansa de sofrer e aprende. Vós sois o sal da terra. E se seu sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Ser lançado fora aqui nesse caso é ser lançado no inferno.
porque esse não serve mais, né? Se o sal não salga, se a gente já não faz a diferença na terra, então não dá fruto, para quê? Porque, né? Lembra da figueira? Jesus foi lá, colheu uns figuinhos para comer, mas aquela figueira não estava dando fruto. Aí ele amaldiçoou a figueira. Isso é para a gente entender, né? Não é simplesmente aconteceu aquilo à toa, não. A figueira na verdade somos nós ali, né? Que não damos frutos. Precisamos dar fruto para a gente não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Fazer a obra de Deus, falar no nome de Jesus Cristo, né? Para que a nossa luz seja vista, para que os nossos frutos sejam vistos, né? Dá bom fruto. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. Eita glória! Sem fruto, né? Como que a gente vai glorificar o nome do nosso Senhor Jesus? Glorificar o nome de Jesus simplesmente dentro da igreja não vai somente resolver, né? Precisamos glorificar o nome do nosso Senhor dando bons exemplos e dando bons frutos. Também é glorificar o nome do Senhor. O mais importante é as nossas ações, né? O nosso ser, o nosso coração, mostrar o que a gente é para Jesus. Né? Só dar glória a Deus sem fazer a obra, sem fazer caridade, simplesmente só indo na igreja. É igual eu digo sempre, né? A transformação do nosso ser. Precisamos trabalhar isso. Gosto sempre de estar falando essas coisas aqui. Não cuideis que vinha destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que até o céu e a terra passam. Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmão, vou até ler isso aqui de novo, que é muito importante. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Quando Jesus fala que salva, que perdoa, ele veio nos resgatar desse mundo. Ele nos perdoa nesse sentido, como eu já falei aqui. Mas a lei tem que ser cumprida. Não se pode abrogar as escrituras sagradas do Velho Testamento. Tudo se paga. Ainda que Jesus perdoa e nos leva, mas tudo se paga. Tem gente que acha que pode ir pecando, e pecando, e pecando, e pecando, quanto quer. Aí depois Jesus perdoa e acabou. Aí ele vai para o céu. Irmão, Jesus perdoa. Aí vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas só que a gente vai ter que pagar por tudo. Está escrito aqui. Jesus não veio abrogar a lei. Não veio abrogar a lei. Vou ler de novo. Não cuideis que vir destruir a lei. Então a gente vai ter que pagar por tudo. Ou não,
ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, até o findar desse mundo, nenhum jota ou tio seu me tirar da lei. Quem está falando isso não sou eu não, irmão. É Jesus. Sem que tudo seja cumprido. Então a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque, irmãos, mesmo que a gente seja salvo, mas a gente vai ter que pagar por cada vírgula que a gente fez errado nesse lugar. Ainda que Jesus nos perdoe e nos leve. Porque está escrito aqui. As pessoas leem e não entendem e saem por aí fazendo o que quer, pregando o que quer. Isso é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. Eu canso de falar isso. Tomara que as pessoas que fazem isso ouvem essa palavra. Tomara que ouve. Para dar um jeito de mudar. Porque Jesus não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Não é? Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. É o que eu falei. É o que eu falei. A gente vai ter que pagar por tudo. Mas isso não significa que a gente não pode ser salvo. Não pode, porque aí quem sabe disso é só Deus. E essas pessoas que fazem isso vai ser chamada os menores no reino do céu, porque no céu também tem uma hierarquia. Não é de qualquer maneira, não. Né? Aquele, porém, que os cumpre e ensina, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Não lembra, né? Dos escribas e dos fariseus. Aquele povo de antigamente, né? Que crucificou Jesus. Então a gente precisa ser perfeito, né? Não que a gente não peque, mas a gente precisa nos esforçar o máximo que a gente puder. Deus fala disso aqui na palavra. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Olha aqui, olha aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Qualquer. Deus não está falando não. Não está falando o ímpio não. Qualquer que matar. Tudo que a gente fizer, a gente é réu. A gente vai ser julgado. Né? Enquanto a gente não pagar tudo que a gente deve, a gente não vai sair de lá. Você sabe onde é, né? Muita gente pensa que a gente vai parar nesse lugar e nunca mais vai sair. Não é isso. Não é isso. Quer ver? Eu não ia ler, mas eu vou ler. Já li uma vez e vou ler de novo. 1 Coríntios 5. Já li uma vez aqui. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação, tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás,
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entendeu? Vai ser entregue para Satanás, esse tal que praticou essa ação aqui, né? Até que venha o juízo, para que no dia do juízo o seu espírito seja salvo, porque Deus fala na palavra, uns para a vida e outros para a morte, né? Não é isso que fala lá em Apocalipse? Então vai sim, irmão, muita gente vai parar lá, né? Muita gente vai parar lá, que é crente, muita gente vai parar lá. Por isso devemos tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas línguas, com tudo que a gente faz. Porque a gente vai ter que dar conta de tudo. Nenhum tio, Jesus falou, ele não veio abrogar a lei. Ele veio cumprir a lei. E a lei está aqui. A lei está aqui, ela não muda. Até o final do século, até o final desse mundo, a lei está aqui, ela funciona. Não é igual a lei daqui nossa, não. Que vai lá, dá um dinheirinho e é salvo e belezinha, tá lá, sai da cadeia. Não. A lei é para ser cumprida, não é para ser abrogada. É muito séria as coisas de Deus. Não é brincadeira, não. Deus não é brincadeira, não. Deus não é moleque, não. Devemos, sim, tomar muito cuidado. Jesus perdoa, mas nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai ter que dar conta de tudo. Eu estou frisando bem isso, porque foi isso que Deus tocou meu coração hoje para falar. E as pessoas estão brincando de ser crente. Ouvi isso ontem de uma pregadora. E é bem verdade. Né? Bem verdade. As pessoas estão brincando de ser crente, prometendo mundos e fundos, quando na verdade não está nada disso escrito aqui na palavra. Nós não vimos Mateus pregar essas coisas que estão pregando hoje. Nós não vimos Lucas pregar essas coisas que estão pregando hoje. Nós não vimos Marcos pregar essas coisas que estão sendo pregadas hoje. Nem Paulo. Muito menos Jesus. Ele veio preparar, né, o povo para receber a vida eterna. Mas, irmãos, presta atenção no que estão pregando hoje. Principalmente aqui na internet. Imagina nas igrejas por aí, então. Tudo vai ter que se dar conta. Né? Se for uma obra de madeira, vai queimar. Se for de ferro, vai queimar. Mas se for de prata, e se for de ouro, vai se purificar. No dia do juízo, nós vamos saber. Então, Paulo falou, né? Há um tempo atrás, uns 2000 anos atrás, né? Que muitos iam vir fazer a obra de qualquer maneira. E a gente vê isso hoje. O tempo está terminando, o mundo está acabando. Ou a gente não presta atenção nisso? E as pessoas acreditam por falta de sabedoria. Porque não lê a palavra, não está preparado. Não pede para Deus, não pede para o Espírito vir, colocar na cabeça a palavra. E aí, como que vai saber? Se ela não lê, ela só ouve. Cada um fala o que quer e as pessoas ouvem. As coisas estão ficando estreitas cada dia mais, e não foi à toa que Deus falou que nos finais dos tempos nem a palavra de Deus ia existir mais. E a gente tem visto isso acontecer hoje pela boca dos que se dizem profetas. É sério, irmão. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra o irmão,
será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raça será réu do sinédrio. Ou qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com os teus adversários, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerram na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá de lá enquanto não pagares o último centil. De lá onde, irmão? Aonde que Deus está falando aqui? Juízo. Do juízo. Não é aqui, a cadeinha daqui não. A cadeinha daqui não é nada comparado com esse lugar aqui. Nada. Eu vou ler de novo, né? Para a gente entender um pouco melhor isso daqui. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Enquanto a gente está aqui nessa terra, andando com ele, vendo ele. Porque não acontece que o adversário te entregue ao juiz. E o juiz te entrega ao oficial. Vamos ver o que significa essa palavra oficial aqui na palavra, na Bíblia aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu não tinha olhado ainda. Se eu acho. Isso, feito. Ou meirinho. Oficial ou meirinho. E te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás de lá enquanto não pagares o último centil. De lá do inferno. É isso que Deus quer, né, mostrar aqui nessa palavra. Que a gente venha nos reconciliar com os nossos inimigos. Enquanto a gente está aqui. Né? Porque se a gente não fizer isso, diante dos juízes de Deus, do poder de Deus, ele vai lá e fala o que a gente aprontou, o que a gente fez. Ou a gente fala o que os outros fizeram, se a gente não tiver o dom do perdão. Né? E a pessoa tem que pagar por todo, né, aquele pecado. Né? E não sairá de lá enquanto não pagares o último centil. É isso que significa essa palavra, irmão. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. É muito importante essa passagem. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui está falando da mulher, mas isso pode servir para o homem ou para a mulher. Nós estamos no mesmo caminho, né? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca dos teus membros do que todo o teu corpo lançado no fogo do inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no fogo do inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela comete adultério.
E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Né? Se o homem está casado ou a mulher e separa, se não for por adultério, e ele vai e casa com outra pessoa ou ela, ele comete adultério e a mulher ou o homem que casou também comete adultério. Isso está escrito no Antigo Testamento e Deus está, né, falando novamente aqui no Novo Testamento. Né? A gente só pode separar se for por motivo de adultério. E a gente só pode casar de novo se for por motivo de adultério. Se não for assim, nós estaremos cometendo, né? Nós estamos adulterando, né? E ainda, além de tudo, com a pessoa que a gente casar também. A palavra de Deus é muito poderosa, né? E ainda, desde a antiguidade até hoje, vale. Precisamos andar por sobre a lei, né? Para a gente não ser julgado pela lei. Para a gente não ir parar nesses lugares, Deus quer falar. Enquanto a gente não pagar pelo último centavo, a gente não sai de lá. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Esse negócio de juramento, ainda que a gente vê muito isso, né, no Antigo Testamento, é de procedência maligna. Não podemos jurar. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser plantear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Só Jesus mesmo, né? Fala a verdade. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Né? Se a gente tem condição, né, de ajudar, a gente ajuda da forma que a gente puder. Nem todo dia a gente pode ajudar, né, essas pessoas com dinheiro, mas a gente pode ajudar com muitas outras coisas, né? Uma palavra, muitas maneiras da gente ajudar, né? E Deus fala aqui na palavra, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestas. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeiam, e orai por que vos maltratam e vos perseguem. Orar pelos nossos inimigos. Ai, ai, quantas vezes a gente lembra disso, né? Nas nossas orações. Poucas vezes, né? Mas é bom que a gente venha ler essas coisas, venha entender, né? Para a gente começar a praticar essas coisas que Jesus está pedindo aqui na palavra, né? Para que a gente venha orar pelos nossos devedores, pelos nossos inimigos. A gente está cansado de saber disso, mas a gente esquece, né? Eu estou falando isso porque eu também esqueço. A gente sabe, ouve essas coisas, mas a gente esquece, não sei, né?
Então colocar isso nos nossos corações, a partir de agora começar a colocar isso nas nossas orações, porque é muito importante, né? Aliás, quando a gente tem alguém que a gente quer perdoar, a melhor coisa que a gente faz é começar orando, né? E Deus ele vai abençoando. Para que sejais filhos do Pai que está no céu, né? A gente orando pelos nossos inimigos, né? Deus vê lá de cima. Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz o que os seus sols, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fizeram assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sedes, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eita, glória a Deus, né? É muito bom a gente ler essas coisas. E Deus vai colocando no nosso coração, né? Lembra que eu falei? Para a gente ser perfeito como Deus é perfeito. É claro que nós somos homens, erramos, mas Deus reconhece quando a gente erra, né? E a gente se arrepende. Isso é o mais importante. É quando a gente peca, a gente se arrepende. E quando a gente peca e não liga, isso quer dizer que a gente não está a fim de mudar. A gente errou e não ligou, deixou para lá, quer dizer que o nosso coração não quer mudar. E aí Deus não vê, né, a gente como uma pessoa que quer se transformar, que quer ser salva, que reconheceu, né, que Ele morreu por nós na cruz e a gente precisa fazer a diferença. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistas por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu estava assistindo esses dias um vídeo, aí me veio essa palavra na cabeça. O povo fazendo a obra e gravando e mostrando para todo mundo, né? Então o galardão dele já foi visto, já foi aplaudido pelos homens. Aí quando chegar lá no céu, o que ele vai receber? Só Deus sabe, né? Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao Pai, que vê em secreto, e recompensará, porque vê... Espera aí. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não... isso é muito importante. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tanta coisa Deus nos ensina aqui, mas o homem por falta de sabedoria perece. Por falta de sabedoria perece. Muitos vão perecer por falta de sabedoria.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmão, lembra das orações de Jesus? Ele levantava, né, a cabeça para o céu e ele agradecia a Deus. As orações de Cristo eram curtas, mas com fé, né? E ele só fez assim para a gente aprender como é. Para deixar os ensinamentos para a gente ver como é. Né? Então não adianta ficar 2 dias orando aqui no quarto trancado, por muito repetir, não será ouvido. Mas que a gente entre e venha com o coração, né, chorar na presença de Deus, né? Em alguns minutos Deus recebe a nossa oração. E aqui Deus me fez lembrar, olha como é as coisas, como Deus me fez lembrar. Eu trabalhava numa empresa e a minha ex-patroa estava grávida e ela acordou muito mal. Ela morava na loja, na verdade, era uma loja. E aí ela desceu, sentou lá. Na hora que ela sentou lá, que ela parou e pôs a mão assim, ó, e falou, não estou bem, estou muito mal. Aí eu só levantei a cabeça e falei, Jesus, Deus. Quando eu falei isso, ela levantou. Aí ela me perguntou, o que você fez? Eu falei, eu só falei em nome de Deus. Bastou para aquele mal sair da vida dela. Olha como que Deus faz a gente lembrar as coisas, né? E é bem isso mesmo, né? Mas quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito que falarem serão ouvidos. Pensam que o que muito falarem serão ouvidos. Esse Deus é lindo demais, né? É somente a nossa fé, né? A gente crê. Ser direto, né? Ajoelha, seja direto. Fala logo o que você tem que falar, porque Deus é Deus. Ele sabe muito bem o que você precisa antes mesmo de você pedir, antes mesmo de eu pedir. Né? Não vos semelhais, pois, a eles, que o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orais assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Olha o que Deus deixou pra gente. Poucas são as pessoas que fazem essa oração aqui. E é de um poder extraordinário se a gente realmente, né, nos ajoelha e ora em secreto com Deus. É muito importante que a gente venha orar essa oração, porque foi Jesus que deixou. Essa oração está escrita aqui no Novo Testamento para a gente orar. E não ficar em vãs repetições, porque Deus não ouve. Não ouve. Né? Depois que eu li essa palavra aqui, eu entendi. Pela glória de Jesus Cristo, eu tenho orado todas as noites.
né? Para que Deus venha abençoar cada vez mais, né? Ainda que a gente ande por porta estreita, mas como eu tenho falado, né? Porta estreita não quer dizer que a gente está no caminho errado, não, irmão. Porta estreita não quer dizer que a gente está no caminho errado, não. Né? A gente vê por crente passando por provas, a primeira coisa que a gente acha, pecou. Você vai ver o que pecou, né? O crente anda por porta estreita. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vai para o monte, mais estreita fica. Eu bem sei disso. Bem sei disso. Se, porém, não perdoardes aos homens as tuas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nossa. Agora a gente aprende a perdoar, limpa o coração, né? Como Deus começou aqui na palavra. Ou a gente vai ficar, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque configura o rosto, para que os homens pareça que vejam e jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Muitas vezes, o pastor ou a pastora na igreja perguntava se quem está jejuando. Eu não levantava a mão. Ele não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver é o Deus Todo-Poderoso que está no céu. Deixa ele pensar o que ele quiser. Mas é em secreto. Ninguém tem que saber. Né? Eu, particularmente, não falo. Falei algumas vezes, mas nem todas as vezes eu falava que eu estava jejuando. Porque aí você levanta a mão, né? Você já recebeu o seu galardão. E de tudo que você está fazendo ali não vai resolver de nada. E quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, para que ninguém veja, né? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas assim a teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Muitas coisas a gente precisa ler para a gente aprender. E se a gente não lê, como a gente vai saber dessas coisas? Porque ninguém fala essas coisas na palavra. Ninguém fala essas coisas na igreja. Eu nunca vi. Né? Por isso Deus tem me usado aqui para ler a palavra, ainda que eu tropece um monte aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas se cada um pegar e ler no seu entendimento, claro, pedindo a Deus, né, que tenha uma boa leitura, pedindo a Deus para que venha, né, abençoar, para que ela venha entender essas coisas, não é melhor? Não dá tempo da gente ler tudo, né? Ainda que a gente lê, mas tem muitas coisas importantes aqui que a gente precisa saber, como essas. Mas se a gente não lê, como que a gente vai saber? Essa parte que também é muito importante. Eu estou cansado de ler isso daqui, de falar sobre essas coisas. Tem muitos crentes por aí que não gostam, eu não estou nem ligando. Mas é verdade, está escrito aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, o ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. É onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Por isso que Deus fala na palavra, né, que é mais fácil um camelo entrar nos reinos do céu do que um rico. Ele sabe de todas as coisas, né? Então por isso que ele fala, por isso que ele falou para aquele rico, né? Queres ser perfeito? Vende tudo que tens, divide com os pobres e me segue. Porque a riqueza estava ofuscando aquele homem. E hoje em dia não é diferente. Poucas das pessoas sabem lidar com a riqueza e os reinos de Deus. Poucas pessoas, né? Deus não falou que é impossível, ele falou que é difícil. Mas pouquíssimos, né, que tem pouco de dinheiro ou muito dinheiro, vai entrar nos reinos dos céus. Por isso que é bom, né, a gente ler, entender a palavra. Jesus andava com a roupa do corpo com os seus discípulos. Tanto que quando ele falou aquilo para aquele jovem, né, ele olhou lá para os discípulos, viu lá como eles andavam e sabe o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora. Por isso Jesus falou isso. Bom, difícil é entrar um rico no reino dos céus. E é verdade, irmão. Né? A gente que anda por porta estreita, a gente que anda assim com pouco, né? Digno é o trabalhador do seu alimento. Todas essas palavras vêm de Jesus. Às vezes a gente está trabalhando num lugar, a gente ganha tão pouco, a gente não entende por quê. Mas se Deus colocou a gente ali, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Em que a gente vem agradecer pelo pão de cada dia. Eita, glória a Deus. Né? Muitas respostas, eu sei que Deus está mandando aqui para algumas pessoas que precisam, né? E é assim que Deus fala com as pessoas. É falando a verdade, é no pouco, né? No pouco. É que essas palavras que você vê hoje se pregar aí, Deus mandou falar que vai te dar um carro, vai te dar uma casa. O que eu vou fazer com o carro? Se Deus não quer me dar o carro. E nunca acontece. Difícil, hein? Difícil. Acontece. Mas é difícil, né? Geralmente esses que falam que Deus manda falar, jamais ouviu a voz de Deus. Está falando ali por Ele mesmo. Poucas pessoas, né, estão preparadas verdadeiramente para ouvir a voz de Deus, para profetizar verdadeiramente. Pode ver, os profetas da palavra de Deus, geralmente quando profetizava era profecia de conserto. E as pessoas nunca ouviam, por isso matavam os profetas. Agora, hoje em dia, profecia é para aparecer. Né? Para aparecer. Vou profetizar, porque vai acontecer, eu vou criar um nome, eu vou ficar bem visto, vou para outros países pregar. Profecia que Deus usa, o profeta, é de conserto. É de conserto. Pode pegar a Bíblia aqui, ó, todinha ela, lê ela todinha, vê se Deus fez alguma vez essa profecia aqui e me fala. Quem vê, me fala. Que Deus fez a profecia de dar carro, de dar casa, de dar... Quando Deus falou de Jeremias, que ele tinha que herdar uma terra, ele teve que pagar para aquela terra. E foi parente dele, mas ele pagou. Quando Abraão comprou lá aquela terra para enterrar a esposa dele,
Ele pagou o preço da terra. Essas foram as profecias que a gente via. Agora, se alguém viu uma profecia dessa aqui, me fala, porque eu nunca vi. Se Deus está falando isso, que se Deus está me usando para falar isso aqui, é para a gente nos consertar na presença dele. Porque esse monte de profecia que a gente vê aí, disso, daquilo, irmão, verdadeiramente eu não conheço. E Deus usa a palavra para falar. Quem tem ouvidos, que ouça. Não é verdade? E até queria ler mais um pouquinho aqui, acabar esse capítulo, mas só que o horário se estendeu um pouco aqui e eu vou ficando por aqui. Eu vou agradecendo a Deus. E se você acha que essa palavra realmente é de Deus, como eu tenho lido aqui, ajuda aí, compartilhando, faz a obra de Deus, faz a sua parte. E assim eu agradeço em nome de Jesus.